Histórias, nossas histórias, esse é mais um Storycast. E hoje eu tenho o prazer de receber novamente aqui o meu amigo, empresário, Marcelo Leite. Seja bem-vindo novamente, meu amigo. Obrigado, Jair, pelo convite. Como sempre, é um prazer poder estar aqui. Você tá gostando de vir, hein? O legal, convite tem que ter, né? Bom café, água gelada e papo, né? Então, vamos marcar presença. Isso aí, gente. A gente teve um episódio que foi fantástico, junto com o Marcelo e o Vinícius, onde nós falamos da Teweb, uma empresa que está revolucionando o mercado de atendimento e pós-vendas no Brasil. Mas hoje a gente não vai falar especificamente da Teweb, embora ela será citada aqui com certeza. Nós vamos falar um pouco de vida, nós vamos falar um pouco de história, nós vamos falar um pouco de negócios. Para começar, cara, eu queria conhecer um pouquinho mais da tua história. A gente é amigo aí há alguns anos, porém eu nunca perguntei algumas coisas para você que eu acho que hoje, nesses 30 minutinhos aí, podem ser bem legais a gente saber. Primeiro de tudo, quando que você percebeu ali na tua infância que você levava jeito para empreender, para ajudar outras pessoas, para revolucionar mercados? Onde que estava essa virada de chave ali na sua infância? Cara, primeiro que deu frio na barriga. Quando você falou sobre algumas perguntas, alguns temas aí. Mas vamos lá, acho que é o ar-condicionado, né? 16 anos eu fui trabalhar em uma empresa, era o auge do computador pessoal. Pensa que isso era 2006, cara, não existia smartphone, e era o auge da gente ter o computador em casa, conectado, com um modem conectado à internet por linha de escada, e aí todo mundo queria ter um computador em casa. Vendia-se muito computador e eu fui trabalhar numa empresa, na época não existe mais, mas foi a maior rede de franquias de computadores do Brasil, se chamava Netbox. E recebi um convite, só que eu não entendia nada. Eu fazia informática, porque o curso era informática básica, numa escola da nossa cidade que se chamava Finish Point. O grande professor Alexandre não está mais entre nós, hoje está lá ao lado do pai. Mas aprendi com ele e aí eu recebi o convite para trabalhar como vendedor. E eu estava estudando informática, e aí eu aprendi a vender computador, e para vender computador você tinha que ter um conhecimento técnico. Aí eu comecei a aprender a questão técnica, desde a montagem, a instalação, configuração de um computador. Era uma grande franquia, mas a franquia aqui da cidade era pequena. E aí o proprietário dessa franquia é Manuel. Ele era de São José do Rio Preto, né, aqui ao lado. Ele viajava, ia, voltava, ele tinha mais outras 2 franquias. Catanduva não estava dando o resultado que ele queria. Ele me chamou para sentar e me fez uma proposta. Você não quer ficar com essa franquia, com essa loja para você? Aí eu falei, cara, como que eu vou ficar com essa loja? Eu nem tinha noção de quanto custava para ter uma loja, uma franquia daquela, né? Para comprar principalmente um negócio em andamento. E aí ele falou assim, cara, eu tô vendo aí os 6 meses, o quanto você tem se dedicado, você aprendeu, você tem carregado. Quando eu não venho aqui, é você quem toca a empresa. Então, trabalha aí. Se um dia der para você me pagar, você vai me pagar. 16 anos? 6 meses, na verdade. 6 meses. 6 meses. Você tinha 16 anos? 16 anos e 6 meses de trabalho. Caramba! Ele voltou para Rio Preto depois dessa conversa e deixou o negócio aqui na minha mão. Literalmente, ele deixou o negócio. Ele fez uma transferência da empresa para mim, não tinha uma transação financeira. E aí, que legal, né? Um presente. Mas e agora? Como é que eu faço? Porque, e os custos, cara, né? Com 16 anos e meio, eu estava estudando informática, né? Como eu falei, na época chamava informática. E como que você toca uma empresa? Com custos, funcionários, né? Liderar, comprar, vender, margem de contribuição, margem de lucro. E aí eu comecei a aprender na prática, né? Então eu descobri o meu tino empreendedor empreendendo na prática. De uma coisa eu tive certeza naquele momento, não dizer não, né? Então eu não disse não, eu me abri para aquela oportunidade que se colocava diante de mim e comecei a empreender. Daí não parei mais.
Foi assim que eu comecei, loucura, Que né? legal. E quando que você viu que o negócio estava dando certo? Ou que ele não estava. Ou que ele não estava? É uma boa aspas que você abriu aí. Porque hoje tem muito o marketing do sucesso, né? Mas tem muitas histórias que não dão certo até uma dá. Então essa primeira experiência, ela engrandeceu, ela acrescentou demais na minha vida, na minha formação. Cara, 16 anos, né, nessa história, aí 17 anos eu fui fazer a transferência da empresa do CNPJ, aí eu descobri que eu não podia ter uma empresa no meu nome porque eu era menor de idade. Aí eu tive que pedir emancipação para o meu pai. Então eu comecei a aprender, né? Aí você vai fazendo aqui, acertando aqui, né, equilibrando aqueles pratos. A grande verdade é que, então, dos 16, 17, 18 anos, eu entendo que a empresa, ela sobrevivia, ela se arrastava, mas ela não deixava o mais importante de qualquer história de empreendimento, não deixava lucro. Aí é a minha primeira pivotagem, né? O que é pivotagem? É quando você está atuando numa área e você muda um pouco essa área para tentar outros caminhos. Então, essa primeira empresa, ela não deu certo. Eu fechei ela e pivotei para o negócio de serviços, porque o foco dessa empresa era a venda de computadores. Então, pulverizou demais o mercado, lotou, além dos grandes varejistas que já começaram a explorar, na cidade começou-se uma grande concorrência com o famoso computador do Paraguai. Nossa, meu Deus do céu. Mas é o que mais vendia, cara. O pessoal ia para o Paraguai, né? Os sacoleiros, tem até alguns que são amigos até hoje aí, traziam as placas e eles montavam computadores 30% até 50% mais baratos que um computador nacionalizado, com impostos, coisa e tal. Aí, ou seja, não deu certo. Aí eu falei, então eu vou para serviço. Aí eu pivotei. Então, a primeira empresa não deu certo. Aí já mudei para uma nova empresa para prestar serviços. Aí eu já comecei a descobrir esse mundo de assessoria, consultoria, né? Aí foi onde eu comecei a desenvolver mais a minha área de empreendedor no ramo de serviços. Com tudo isso que o Marcelo tá falando, ele citou aí sobre a internet de escada. Eu esperava da meia-noite para acessar aquela pra pagar um pulso. Ou depois da meio-dia, né? Depois do sábado. Do sábado, depois da meio-dia, gente, era... Porque era muito caro. Além de ser problemático, lento, Lembra, né? o barulhinho? E a gente pagava por pulso, né? O pulso, eu não lembro a fração de segundos. Então, você pagava cada pulso do telefone, da conexão, e ficava caro. E depois da meia-noite, era um pulso da meia-noite às 6 da manhã. Então, você ficava conectado o tempo todo. Uma vez, um amigo meu, cara, a gente foi na casa dele, dormir lá, e ele... que se dane também. Deixou, discou lá e começou a usar. A conta de telefone que vinha R$30 veio 200 e pouco. O pai dele quase matou ele. Acontecia muito isso. Eu acompanhei alguns cenários desses aí de pais loucos com seus filhos, porque... Mas você vê que coisa, cara. A gente tá falando 2006, né? 2006. É um curto espaço de tempo, mas olha a evolução que a gente tem hoje. A internet está na nossa mão, ilimitada, né? E 2006... É difícil acreditar que hoje a gente tem tudo que a gente tem, né? A tecnologia muito rápido, evoluiu muito. Muito rápido. Meu amigo, então, essa primeira empresa sua, você teve que fazer essa... Como é a palavra? Pivotagem. Você teve que fazer essa pivotagem, aí você foi para a área de consultoria. E você já tinha uns 20 anos? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Foi dos 16 aos 18 vendendo computador. Aí com 18 anos, a primeira manobra para consultoria. Mas não era essa consultoria bonita que a gente pensa hoje, não. Empresas, coisa e tal. Era consultoria pessoal mesmo. Eu ia na casa das pessoas, ensinava lá o beabá até conectar num provedor, a ligar, carregar o Windows, né? Ensinava o básico. Eu era quase que um professor particular. Não me intitulava professor, mas era isso que eu fazia. E daí foi caminhando para as empresas. Legal. E quando você chegou na primeira empresa, assim, que você falou assim, pô, o negócio tá mudando, teve uma virada de chave?
Você fala na questão de consultoria. Do empreendedorismo em Isso. si. Então, Jair, aí eu falei um pouco antes, né, do marketing de sucesso, né? Cara, 18 anos, estava ali se arrastando a empresa, não estava dando certo, vendendo. Aí eu fui para essa área mais de serviço, né, de consultoria, não comprava mais e vendia o computador. Às vezes você comprava as peças, até mesmo lá do Paraguai, eu montava para você, coisa e tal. E aí, cara, eu dei uma cansada. Uma cansada no seguinte, falei, cara, eu acho que isso não vai rolar, esse negócio de... Porque, cara, eu acho que eu nem sabia o que era empreendedorismo lá na época. Eu estava procurando um espaço no sol. E aí eu fui absorvendo muito conhecimento nessa época, porque a internet, por mais que era lenta, coisa e tal, ela realmente democratizou o conhecimento. Então, na época, não era hoje, né, o YouTube, os cursos que você tem, os vídeos. Hoje a gente tem uma riqueza de conteúdo. Naquela época, a gente tinha documentos, textos escritos, site, PDF e tal. Então, você baixava e ia absorvendo aquilo, tutoriais que a gente falava, né? Uhum. E eu fui absorvendo muito conhecimento, muito conhecimento. Aí, com uma carga de conhecimento, eu tinha uma limitação profissional aqui, né? Esses trabalhos que eu estava fazendo de consultoria pessoais, né, digamos assim, eu não conseguia aplicar. Aí eu estava com sede de algo maior. E o algo maior começou naquela época, aí a gente já estava em 2010, eu com 20 anos. Tinha uma galera, colegas, amigos de escola tal, que estavam indo trabalhar em São Paulo, Campinas, cidades maiores. Aí eu falei, cara, eu vou experimentar isso. Aí eu criei meu currículo, coloquei num site online na época. Em uma semana fui chamado por uma empresa de São Paulo, uma empresa holandesa, e ela fazia atendimento de bancos aqui no Brasil. E aí os caras viram meu currículo, me chamaram e eu fui para São Paulo. Eu fiquei 20 dias lá em São Paulo, em treinamento, e depois fiquei 1 mês. Eu vou responder tua pergunta, não esqueci fica dela. Tranquilo. Aí em 1 mês... eu fiquei 20 dias em treinamento em São Paulo, maravilhado com a cidade grande, coisa e tal, e aí mais bagagem de conhecimento, né, para atuar em bancos. Nossa, sensacional. Aí eu volto, em questão de 3 meses mais ou menos, eu tive um problema de saúde, não comigo, mas na família, que me impedia de viajar. Eu precisei dar uma assessoria melhor para minha mãe, né, na época, E aí eu não podia mais viajar no banco. Eu liguei para atender banco, porque eu atendia a região toda. Eu liguei para o meu gerente e falei, olha, está acontecendo isso, eu não estou conseguindo viajar, tem que dar uma atenção aqui em casa, né? Aí ele falou, Marcelo, o que você quer fazer? Eu falei, eu preciso de uma pausa no trabalho. Ele falou, então eu não tenho como te dar licença, porque eram 2, 3 meses que eu trabalhava na empresa, mas então eu aceito uma demissão sua e quando você quiser, você me liga de volta que você volta no outro dia para a empresa, porque eu gostei de você, coisa e tal. Falei, tá bom. Aí, acho que aconteceu a virada de chave, porque eu falei, bom, e agora? Antes eu vendi computador, depois dei consultoria, ganhava o meu dinheirinho, né, novo, então, basicamente, você vivia bem, né? Mas e agora? Família, na época, então, meu padrasto doente e tal, tive que começar a ajudar dentro de casa e agora sem salário, porque eu tive que ficar em casa porque eu levava eles até Barretos, praticamente todo dia, ia e voltava para fazer tratamento de combate ao câncer. Aí agora, o que eu vou fazer? Sem um emprego, eu estou aqui para ajudar, mas e o restante? Aí, cara, aí virou a chave empreendedora, porque eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Tudo que eu estudei antes aqui, em casa, deu certo de uma multinacional me contratar. Me deram mais um monte de conhecimento. Eu vou pegar isso e vou oferecer para algumas empresas aqui em Catanduva, aqui na região. E a primeira empresa que eu fui oferecer, inclusive você conheceu, foi a MIAC, que você teve comigo lá na AgriShow agora. Eu tinha um amigo que eu conheci nessas questões de informática, e ele trabalhava na época, chamava CPD, Centro de Processamento de Dados, a área de informática interna. Hoje é TI, né? Tecnologia da Informação. Falei, era Márcio o nome dele. Falei, Márcio, seguinte, voltei para Catanduva, aprendi a trabalhar com servidores, rede, coisa e tal. Ele falou, vem aqui conversar. Aí eu fui, Pindorama. Fui lá, sentei.
Aí, só que eu fui para lá, tipo assim, cara, ele vai me dar os servidores para cuidar da empresa, coisa e tal. Aí ele falou, faz o seguinte, começa a cuidar das impressoras. Minha impressora era o que ninguém queria fazer, né, cara? A gente vou no servidor. Mas foi assim que começou. Eu comecei a dar manutenção nas impressoras, começou a rolar uma grana, uma remuneração em cima disso, né? Eu não tinha fechado a minha empresa de serviço, né? Comecei já a tirar as primeiras notas de serviço para a empresa. E a partir daí não parou mais. Aí depois a gente foi crescendo dentro da própria empresa, né? Aí eu descobri que ele não tinha me dado servidores porque não tinha servidor na empresa. Caraca, tava cru. Não tinha. A verdade não era as muito empresas adepto estavam ainda, né? começando, né? Era tudo, cada um com o seu computador, tinha uma troca de arquivo via rede, mas é totalmente diferente do que a gente imagina hoje. Mas aí foi a oportunidade. Porque o que eu aprendi lá em São Paulo, né, de estruturar, que os bancos sempre foram mais avançados, começou a me dar propriedade para ajudá-los nesse sentido. E assim foi, né? Aí juntou um time, que na época era o Márcio, né, o Alex, que inclusive está lá na Colombo, na MIAC até hoje. Aí a gente começou a criar uma estrutura de servidores, de rede corporativa. Aí nunca mais parou, cara. Então foi aí a grande sacada. E aí que realmente eu comecei a... Sucesso ainda estava um pouco longe, né? Como eu falei, aí a gente já estava em 2011, 12, 13, mas eu comecei a prosperar um pouco mais, eu comecei a ter que contratar gente, porque aí depois da MIAC eu comecei a oferecer isso para outras empresas da região, cheguei a ter aproximadamente 20 empresas que a gente era responsável por toda a parte de informática na época, toda a parte de TI hoje, né? Desde servidores, sistemas, computadores, né? Então, tive uma galera, né, de clientes e de pessoas trabalhando comigo. E aí foi que a chave virou realmente, e aí eu entendi que eu era empreendedor, né? Que eu sou um profissional técnico, né, analítico, gosto demais de tecnologia, né, aplicada aqui na computação, mas eu tinha um perfil de gerir negócio, de criar negócios, de fazer negócios, né, transações, negociações. Então, peguei até o conhecimento técnico e levei para o lado da negociação, do empreendedorismo. Como que você... o que você entende sobre o empreendedorismo? Se eu te perguntar, Marcelo, o que é empreender? É algo que proporciona transformação de vida. Não só para o empreendedor, mas para todas as pessoas que empreendem com ele internamente. Porque a partir do momento que você escolhe empreender, geralmente tem que começar uma pessoa só, uma empresa, um empreendedor solo. A não ser que venha um investimento, uma coisa grande, mas geralmente já tem outra empresa por trás, né? Agora, quando você começa um negócio, então uma pessoa, você começa a transformar a tua vida. Então você quer trabalhar, oferecer o teu serviço da melhor forma para melhorar de vida. E aí, automaticamente, as pessoas que vêm com você, o empreendedor que eu classifico como bom, ele tem que ter uma pegada, uma visão social. Então, as pessoas que estão empreendendo, que desde o primeiro colaborador até o ilimitado de pessoas que você estiver trabalhando com você, você tem que gerar transformação de vida neles, né? Que seja econômica, conhecimento, né? Ética. Então, empreender, ele permite que você transforme pessoas e automaticamente acelere o desenvolvimento do mundo, né? Cara, sensacional. Porque quando a gente fala em empreender, as pessoas já pensam, o cara quer ter uma empresa. Não é só isso. Não é. Para que você quer ter uma empresa? Tem gente que tem mentalidade de empreendedor trabalhando em empresas que não são dele. Intraempreendedorismo. Exatamente. Intraempreendedorismo. E isso é muito importante. Muito importante. Porque, como diz o ditado popular, né, uma andorinha só não faz verão. E é verdade, cara. Porque eu que venho da área de consultoria de serviço, você pode ser o melhor cara, só que você é limitado. Porque mesmo você sendo beleza, vamos falar, você atende 1, 2, 3 clientes. Cara, o teu tempo ele é escasso, ele é limitado. Então vai acabar o seu tempo. Além de você atender com o teu conhecimento técnico, porque qualquer empreendedor ele tem que ter uma veia técnica de alguma coisa. Seja um que compra e vende roupa, por exemplo. Ele tem que ter um conhecimento técnico para comprar e vender roupa. Ou de tecnologia, ele tem que ter conhecimento para aplicar, para facilitar processos ou a vida de alguém, processo nas empresas ou a vida de alguém. Então a gente tem uma limitação de tempo. Você aplica conhecimento, coisa e tal,
mas o seu tempo ele é único, você tem 24 horas. Você precisa de, no mínimo, 6 a 8 horas de sono por dia. Você tem que comer, você tem que cuidar de você mesmo, e vai sobrar algumas horas para você empreender tecnicamente, para oferecer o teu produto ou o teu serviço. E aí você vai ter que colocar mais pessoas junto com você para fazer isso. E quanto mais intraempreendedoras essas pessoas forem, mais rápido a empresa ela vai avançar. Então, pensa o seguinte, você vai contratar uma pessoa que ela não quer nem se envolver com nada, ela quer fazer o básico do básico. O processo é mais demorado. Então, cara, eu acho que assim, o empreendedorismo, como eu disse na pergunta anterior, ele transforma a vida, mas o intraempreendedorismo também. Então, o cara que ele não quer levar a responsabilidade de um CNPJ, de todos os compromissos que uma empresa, né, vai trazer para ele, ele pode empreender internamente. Ele pode ser o melhor cara do marketing da empresa, o melhor cara de vendas, o melhor cara de tecnologia, o melhor técnico do campo. Todas as áreas têm espaço para o cara empreender internamente. E, às vezes, o empreender internamente é o que vai abrir a mente dele para ele se tornar um bom empreendedor depois. Porque eu fui forçado. Lembra lá no começo? A empresa ela caiu no meu colo e eu não disse não. Eu estava preparado? Não. Eu aceitei a oportunidade. Mas eu paguei um alto preço. Por não ter o conhecimento aplicado do negócio em si. Eu tinha só 6 meses de experiência do que era uma loja na época de informática. Então, se às vezes o cara é bom, por exemplo, né, vamos falar em tecnologia, antes dele abrir a empresa dele, se ele tem a chance de trabalhar numa empresa, aprender a colocar em prática, ele já vai testando ali os conceitos dele. Ele vai acelerar o passo dele para que depois ele saia dali e abra uma empresa de TI ou qualquer outra empresa. Vou te dar um exemplo claro para como eu penso isso. Eu gosto de cozinhar em casa, de fazer algumas coisas diferentes, mas eu não tenho o talento de um cara, de um mestre, de um cozinheiro profissional, né? Eu vou abrir um restaurante? Eu gosto, hoje eu sou apaixonado por empreender, mas eu não vou abrir um restaurante hoje, porque eu não tenho experiência. Pode até dar certo, mas vai demorar demais para eu aprender os passos, como que eu organizo uma cozinha, ingredientes, receitas, cardápio, atendimento externo ali fora, no teu salão. Agora, se eu for trabalhar num restaurante já estabilizado, eu vou estar ali, por exemplo, cozinhando, mas eu tenho tempo para olhar e aprender como funciona um restaurante. Então, ele me dá uma bagagem. Naturalmente, a gente também tem as escolas de negócio, as faculdades hoje que ensinam, né? Mas nenhuma experiência acadêmica ela é a realidade de uma empresa aqui fora, né? Então, viver dentro de uma empresa, empreender internamente, eu acho fantástico. É o exemplo, cara, de um vendedor. Há 10 anos atrás, 15 anos... Não, 10 não, 20 anos atrás, os pais tinham aquele preconceito, né? Meu filho agora é vendedor, né? Ser vendedor era uma coisa pejorativa, cara. Era tipo aquela coisa que o cara que nunca deu certo em nada na vida, aí virou vendedor. Tipo, né? Até aquele assim, né? Arruma um emprego pro meu filho, pode ser até vendedor. Então as pessoas não tinham a ciência do que é um profissional de vendas dentro de uma empresa. Vou te dar um exemplo. A primeira vez que eu me vi empreendendo na minha vida foi quando eu percebi que a minha produtividade ditava quanto que eu ia ganhar. É verdade. Então, uma vez me falaram assim, você prefere um salário fixo de X por estabilidade ou você prefere trabalhar por comissão variável? Eu olhei na hora, sem pensar. Eu bati na mesa e falei assim, eu quero trabalhar por comissão variável. Deu 2 meses, eu estava ganhando 2 vezes mais do que eu ganharia só com o meu fixo. Então, assim, o profissional de vendas, ele é um empreendedor dentro de uma empresa, porque ele é sócio proprietário, praticamente. É verdade. Se ele ganha 1%, 2% do faturamento da empresa... Ele tem uma participação da empresa. Ele tem uma participação. Sem nenhuma obrigação, né? Depois que o contrato social traz para ele, né? Exatamente. Ele não tem custo de aluguel, ele não tem custo de manutenção, ele não tem folha salarial. E ele é um profissional que está ali para somar com a empresa de um jeito que, se ele parar, a empresa também para. É verdade. Então, assim, o vendedor é um ótimo exemplo de como você pode empreender dentro de uma empresa, né? Aproveitando esse gancho, né?
essa veia comercial sua, de onde ela veio? Foi vendendo computador que nasceu ou teve outro gatilho que aconteceu na tua vida para você se apaixonar pelo mundo das vendas? Eu acho que é uma soma. Eu fui... Você conceitou muito bem, né? Você falou assim que o vendedor, ele é um empreendedor nato dentro da empresa, né? A primeira linha de qualquer empresa é puxada por vendas. E por ter tido uma empresa, né, lá atrás, a primeira, sem saber que tinha que vender, eu tive que aprender a desenvolver o lado vendedor. Existia na época, estou tentando lembrar um nome, era Clube de Vendas ou algo assim, era um movimento. Hoje a gente tem as comunidades, né, nas redes sociais, onde você vai lá, participa de uma comunidade com do seu interesse. Na época as comunidades eram sites específicos, né, e acho que era Clube de Vendas que chamava. E eu fui aprender a vender, já era online, né, tinha um site lá e tal, e os caras passavam práticas, porque eu entendi que se eu não vendesse, nada ia acontecer. Eu não ia ter salário, na época nem sabia que era Prolabore, né, mas não ia ter salário. Eu não ia conseguir pagar as contas da empresa, os funcionários. Então, a necessidade, de novo. Cara, comigo sempre foi na necessidade. E a veia comercial foi assim. Na ATWeb, né, por exemplo, você falou lá no começo, né, do meu mais recente empreendimento, né? Recente de 7 anos. Isso porque a gente tem também a Dondoca, né? A gente não falou, mas tem a Dondoca que já tem 15 anos. Vocês acham que eu sei vender, vocês não conheceram o Marcelo ainda. Aí a ATWeb, eu sou cofundador, né? Junto com o Vinícius, que você citou também aqui. Então, eu sentei, fiz o primeiro esboço da arquitetura da tecnologia. E o Vinícius é o profissional técnico. Aí ele foi lá construir a ferramenta. Pô, legal. E agora? Agora tem que vender. Aí quem vai vender? Eu. Aí vai eu mais uma vez. Só que aí, até então, eu sabia vender o quê? Para pessoas normais. Eu vendo para o Jair, né? Já estou no segmento de varejo também de motos, bem que lá na Dondoca quem cuida é a Vanessa, né? Da parte de vendas. Lá eu sou retaguarda, mas eu discuto vendas com ela todo dia. Mas lá é venda de varejo. Pessoa física, né? Você está vendendo bens para satisfazer uma necessidade sua. Na ATWeb, eu tive que aprender a vender para empresas, é um pouco diferente. E aí, mais uma vez, terminamos o produto, a gente colocou em prática, já contei aqui lá no podcast da ATWeb que o primeiro cliente foi a Arge, né, ventiladores, que infelizmente hoje não existe mais, mas depois da Arge, falei, e agora? Agora eu tenho que saber como que eu vou bater na porta das empresas. E bater na porta da empresa não é assim, eu conheço o Jair. Tem que ser o cara do departamento certo, que vai comprar o teu produto, no meu caso, meu software, a minha solução. Aí eu investi de novo em conhecimento. Aí nessa época, também existia, isso 7 anos atrás, estava muito auge de cursos presenciais em São Paulo. Aí eu fui, conheci, já estava seguindo o cara, agora aí já tinha rede social, é o Ricardo Jordão. Ele tem um treinamento, né, um dos temas dele é Vendas Cura Tudo. Então tá ligado até no que você falou, vendas cura tudo. Não tem problema que você possa ter na tua empresa, na tua vida, que venda não resolva. Por vendas. Não é? Tô passando um aperto, você vai vender, você resolve. A empresa não tá, você vai vender e vai resolver. Aí eu fui fazer esse... Vendas Cura Tudo, fiquei uma semana lá em São Paulo, aí eu desenvolvi o tino comercial para empresas, só que aí vender para empresas eu voltei de novo naquele negócio, nas pessoas, porque quem compra por trás do CNPJ da empresa é outra pessoa, né? Aí o Jordão foi um grande professor também na minha vida, nesse sentido de aprender a lidar com objeções, de ter acesso às pessoas. E daí nunca mais parei, cara. Então hoje eu entendo o seguinte, até pegando o gatilho do que você falou, para mim vendas é a melhor profissão que existe. É melhor. Todas são importantes. Todas as profissões. Cara, da mais simples à mais avançada. Mas o vendedor é o que faz acontecer. Exatamente. Você pode ser médico,
Você pode ser engenheiro, você pode ser publicitário, você pode ser um cara de tecnologia, você pode ser um videomaker. Se você não souber vender, pouco adianta o teu conhecimento avançado técnico. E uma coisa, Jair, o vendedor ganha o quanto quer. O cara às vezes não avança porque ele se limita. Você não deu o exemplo do 1, 2% na empresa? Eu tenho vendedores na minha empresa que é assim, eu considero ele sócio. O cara ganha 2, 3, até 4% de comissão sem as obrigações que eu tenho lá por trás. É livre, então eu dou uma fatia da empresa para ele. Cara, o que você fizer aqui, você vai ganhar. E lógico, eu apliquei isso para mim também, né? A empresa, ela cresce vendendo. Então, vamos vender, cara, porque vender resolve tudo. Quando eu tive o boom aqui da agência, eu fiz uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer. Eu dei uma fatia de 10% para quem trouxesse contratos de alto valor. Deu muito certo. Que legal, cara. Que legal. Detalhe, a comissão é recorrente. Enquanto o cliente estiver ativo na carteira, ela vai ganhar. E foi o que mudou. Por quê? Com todo respeito a todas as empresas que eu trabalhei, eu ganhava 0,60 Sim. de comissão. Sim. Mesmo assim, tirava um bom salário. Né? Uhum. Mas você vendia centenas e centenas de milhares de reais. No melhor cenário, eu ganhava 1%. Uhum. Em cima de uma carteira que vendia 100, 140 mil. Uhum. E aí tinha comissão por metas, tinha comissão global para todos os vendedores. Então a gente tinha uma estrutura ali para ser pago. Pode falar. Não, é porque você está falando, a minha cabeça está imaginando assim. Cara, você já percebeu que tem muitos empresários que dão metas para não serem atingidas? Porque você falou esse negócio, cara, eu dei 10% de receita recorrente. Eu acho isso fenomenal. Eu aplico isso na Telweb também. De comissão sobre receita recorrente. E agora tem empresários que o cara faz umas coisas que o cara nunca vai conseguir atingir. E aí ele comemora. Meu vendedor, internamente, meu vendedor não atingiu a meta, não ganhou comissão. Cara, e se ele tivesse feito ao contrário, né? Não, eu vou dar 2%, eu vou facilitar. Se o cara vender mais que isso, eu vou dobrar. Ele deixa de olhar o quanto que ele estava ganhando, né? Olha que mente retrógrada. É mente retrógrada. Né? E assim, quando eu fundei a empresa, eu queria que as pessoas que trabalham comigo tivessem tudo aquilo que eu não tive. Isso é legal. Compreensão, porque infelizmente em algumas empresas que eu trabalhei, você não tinha compreensão. Não é todo dia que você vai estar 100% para fazer 50 ligações. Entende? Então, compreensão, remuneração. Então, assim, a gente foi... O combinado não sai caro. O que você negociou com o teu funcionário, cumpra. Entendeu? Cumpra. O que você negociou com o teu prestador de serviço, cumpra. Entendeu? É o mínimo. O mínimo que você pode fazer. Então, eu percebi que o vendedor é o que você falou. Ele tira quanto que ele quiser. Quanto que ele quiser. Então, é um ótimo exemplo que a gente trouxe nessa construção do profissional de vendas, porque ele tem uma parte, uma fatia. Bolsa de valores, sei lá, não compra um pedacinho da empresa. Da empresa. Então, você tem vários exemplos que é possível ser empreendedor, mesmo você não tendo um CNPJ. É verdade. Nós falamos um pouco da tua infância, do teu empreendedorismo. Nós falamos da sua veia comercial. Nós falamos um pouco da sua definição de empreendedorismo. E agora eu vou partir para um lado mais familiar. Você se casou com quantos anos? Eu me casei com... Não posso errar agora. Você não pode errar. Nicolas. Dá um corte. Nicolas. Dá um corte aí, peraí, vou fazer a conta, porque já faz tempo, cara. Não, verdade. Já tá chegando, tá em 28 minutos. 28? Tá. No máximo 35. Me casei... Tá gravando? Me casei com 28 anos. 28? Demorei um pouco mais. Não, mas... O cara casou, tá? Casou com a Vanessa, amiga, né? Gente boa pra caramba. E aí, não demorou muito tempo, você já foi pai? Não, ou não? Demorou, cara. O Vitor, meu primogênito, né? O primeiro, ele foi nascer só em 2015, 7 anos depois. Porque foi o seguinte, Jair, rapidamente, né? Fica tranquilo. Cara, a gente casou, eu e a Vanessa, a gente teve
Hoje o pessoal vai soar de uma maneira estranha. Bom, a gente se conheceu na igreja, né? E a Vanessa, a mãe dela é muito firme na igreja, né? Sempre foi, mas o pai dela não ia. Ele não vai até hoje. Mas é uma pessoa de modo antigo. Então, o pai e a mãe por estar na igreja, o pai dessas pessoas mais antigas sempre foi muito rígido. Então, a gente namorou, entre namorado e noivado, 7 anos. E a gente, tipo assim, a Vanessa nunca dormiu na minha casa, então era um namoro muito regrado. A gente casou depois desse tempo de namoro na linha, né? Digamos, você estava falando sobre a questão que é o normal, né? Hoje não tanto mais. Hoje não tanto mais. Mas enfim, né? Aí é assunto para um outro podcast. É extenso. Aí o que nós decidimos? Vamos curtir. E a nossa curtição foi viajar. Cara, a gente conheceu, sei lá, vários lugares do Brasil. A gente foi para Nova York, Disney, Miami. A gente quis viajar, né? Então a gente viajou muito. Aí, 2015, depois de 7 anos, aí nasce o Vitor, meu primeiro filho. 7 anos, cara. 7 anos. Então deu pra curtir bastante, Curtimos. Continuamos curtindo tudo, cada fase. A gente sempre levou dessa maneira, né? Vamos curtir cada momento. Então, casamos, agora vamos curtir o casamento, um outro. Agora é outro momento. Filhos, vamos curtir filhos, né? Dedicação total para cada fase, assim, da vida. Naturalmente, conciliando com as outras, porque não para ter o profissional, não para ser o familiar, né? Mas na tua família que você está construindo, agora é um outro momento, né? Quando casa, é os dois. Depois filho, 2 vira 3. Aí comigo não parou, virou 4, virou 5. 2 empresas, 3 filhos agora, 2 meninos e uma menina, né? Como que tem cabeça para dar conta de tudo isso? Só uma pequena correção. Na verdade, são 3 empresas. Tem uma outra também, uma consultoria de investimento financeira no meio. Tem uma outra empresa que não tem vitrine, ela não tem aparência. Então, hoje são 3 CNPJs para serem geridos, né? Mas o que mais... Você tem bastante cabelo, cara. E branco, né? Você tem bastante cabelo. Mais branco. Mas normal aqui, ó. Não, você tá bem. Mas a pergunta é como faz para dar conta? Como você dá conta de tudo isso? Cara, o tempo é o mesmo para todos, né? Gestão. Confiar nas pessoas, no time. Os meus times são enxutos, não são grandes empresas, mas são empresas potencializadas, né? Então, eu extraio o melhor de cada um. Então, naturalmente, eu tenho bastante atividades? Tenho. Tem dias que eu tenho que passar um pouco do horário? Tem. Mas, na maior parte das vezes, 17, 18 horas é meu término de trabalho, aí a prioridade é filhos, casa, né? Sou muito participativo em casa. A gente está com a Isabelle agora, acabou de chegar, está com 1 mês e 10 dias. Ajudo durante a noite, desde trocar a fralda, acalmar quando está chateado. E assim foram com os 3 filhos, né? Com os 2 meninos e agora com a Isabelle. Então o tempo ele é o mesmo, é como você fatia e prioriza. Aquela história de que não tenho tempo para fazer isso, não é bem assim. Tudo é uma prioridade. E entender que no trabalho, cara... Todo mundo tem 24 horas. Então, se 8 horas você trabalhar no seu dia, 8 horas você descansar, sobram 8 horas para fazer outras coisas, gente. 8 horas para você cuidar da tua família, se envolver com os teus filhos, dar atenção para tua esposa, participar de qualquer coisa social ou espiritual, igreja, dá tempo, entendeu? Então, a minha métrica, eu simplifiquei. Eu segui tudo quanto é método que você pensar na vida. GTD, Pomodoro, de gestão de tempo. Me ajudou várias coisas, mas eu peguei um pedaço de cada um e criei o meu. Qual que é o meu? O dia, ele tem 24 horas. Então, são 8 horas de sono, é necessário, eu preciso dormir 8 horas, às vezes menos, mas não mais também que 8 horas. 8 horas trabalhando, né? São 16, e mais 8 horas eu divido entre os afazeres pessoais, familiares, espirituais e por aí vai. Nunca tinha feito essa conta. 8, 8, 8. Cara, você vê que coisa? Que legal. Porque às vezes a correria do dia a dia engana a gente. Pô, não tenho tempo pra nada. Mas tem, cara. 8 horas é tempo pra caramba pra trabalhar. Pensa 8 horas você focado na tua empresa, resolvendo os problemas, as demandas dos teus clientes, até cuidando. Então, se você gerenciar bem essas 8 horas por dia, se você trabalhar 5 dias...
São 40 horas por semana, é tempo pra caramba. Então dá pra fazer. Se não desse, cara, como é que ia fazer Elon Musk da vida com Tesla, SpaceX, Twitter e não sei mais quantas empresas que o cara tem aí? Nós estamos falando em empresas de milhões e milhares de pessoas. Então dá para todo mundo. Tempo não é desculpa para ninguém. Meu amigo, nós falamos um pouco da tua carreira, nós falamos um pouco da tua família. E agora, para a gente encerrar, eu sei que você é um cara de muita fé. Qual que é a definição da fé para você e o que Deus representa hoje na sua vida? Bom, eu começo respondendo por Deus, né? É o Criador, é o sobrenatural, é o meu refúgio, é onde eu encontro forças todos os dias, né? Então, eu procuro ter uma fé inabalável. Eu procuro porque eu não sou o homem de ferro, eu não sou perfeito. Eu tenho a fé inabalável, às vezes abala um pouco, mas nada abala a minha crença de que existe um Deus superior a tudo e a todos, que idealizou tudo que a gente vive. Então, essa é a minha definição, né, para Deus, né? E sobre a minha fé, né, foi essa a pergunta. Cara, eu sou cristão, né, pratico cristianismo, tento ser um pouco melhor a cada dia, seguindo os exemplos de Cristo. Desde os meus 18 anos, eu participo do movimento protestante evangélico, né? Eu não sou um cara que julga a religião, eu não posso garantir, acho que religião é a definição de religamento do homem com Deus, né? Então, a maneira com que eu me conecto com Deus, a minha religião me ajuda a fazer isso, mas eu não sou taxativo de falar que a minha é a única correta, né? Eu sei que eu estou buscando um caminho e respeito todos que buscam um caminho através da religião. Então, todos que praticam alguma coisa que faz bem a ele e ao próximo, eu valorizo, né? Mas no meu caso, é no cristianismo que eu me encontrei, né? Nas práticas que o grande mestre Jesus nos deixou aí pro dia a dia. Sobre fé é um assunto que a gente ficaria facilmente horas outro podcast conversando. Acho que eu vou chamar o Marcelo de novo pra gente falar de fé, tá? Mas Marcelo, cara, é muito bom ter você aqui, né? Nesse podcast, mais uma vez, né? A gente seleciona muito bem as pessoas que vai participar, e você foi uma pessoa que a gente sempre teve uma conexão legal, a gente sempre faz tempo, né, Jair? Faz um tempinho já, e nós sabemos separar as coisas, tá? O Marcelo, meu cliente, é uma pessoa, o Marcelo, meu amigo, é outra, a gente é profissional, a gente alinha os pontos, né? E hoje aqui vocês estão conhecendo um pouco mais do Marcelo em si, casamento, carreira, e eu espero que vocês tenham gostado desse papo. E para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem quer empreender, que está querendo desistir, porque o que eu mais recebo no meu Instagram é isso: não tenho forças. Então eu queria que você deixasse uma mensagem. Cara, o meio não é o fim. Então, sempre você vai estar no meio de algo, de uma situação, de uma tempestade, ou mesmo de um tempo bom, de uma bonança. Mas se a gente levar para a pergunta que é tô com vontade de desistir, o meio não é o fim, cara. Então aguenta e persiste, porque tudo passa. A tempestade pode ser a pior que for, mas passa. Um dia um grande homem me falou o seguinte: você está no meio de uma dificuldade, seja ela qual for, pega o exemplo de uma poeira. Então você está no meio de uma tempestade, uma nuvem de poeira, você não enxerga nada, aquela terra vermelha, alta. O que você tem que fazer? Você tem que ficar quieto. Fica quieto, espera, porque o vento vai passar, a poeira vai começar a baixar e você vai começar a ter visibilidade de novo. E desistir não é uma opção. Então, para quem está empreendendo, para quem quer empreender, está no meio, no movimento, aguenta que tudo passa. Então, e a persistência é uma das chaves para o sucesso. Eu já tentei abreviar, eu já tentei pular fora, não funciona. A gente só retarda o processo. Então, persiste que o sucesso vem. Lembrei de uma frase do Chaplin: a persistência é o caminho do êxito. É isso. Então, é isso. Obrigado, Marcelo, por ter participado desse podcast. Espero que você volte mais vezes. E eu fico por aqui.
aguardando vocês para o próximo episódio, que em breve a gente vai divulgar o convidado para vocês desse mês de junho. Um grande abraço, Deus abençoe.